Olá, povo de Deus! Estamos aqui para mais uma palavra das 15. Sempre é um prazer saber que você está comigo nesta evangelização. Me ajude a evangelizar o município, o estado, o país, o mundo. A sua participação é muito especial. Portanto, divulgue, participe, se envolva, convide pessoas para ouvir esta palavra contigo. Eu já estou no ar. Menos de 5 segundos estarei lendo a palavra para o teu coração. Eu te aguardo. Até já. Gênesis 31, versículo de número 4. Versículo de número 3. Então o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seu pai e de seu avô, a terra que seus parentes e eu estarei com você. A terra dos seus parentes e eu estarei com você. Verso 4. Jacó mandou chamar Raquel e Lia ao campo onde ele cuidava de seus rebanhos e disse a elas: notei que seu pai mudou de atitude em relação a mim. O Deus de meu pai, porém, tem estado comigo. Vocês sabem como tenho trabalhado arduamente a serviço do seu pai. Contudo, ele me enganou e mudou o meu salário 10 vezes. Mas Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Queridos, nós estamos numa temporada de livro de Gênesis e orando a Deus, sempre quando eu venho de frente a esta câmera, eu faço uma oração, ou mais que uma, pedindo para que Deus revele ao nosso coração, ao meu coração, para que eu venha transmitir para você a santa e poderosa palavra de Deus. O nosso objetivo com essas mensagens, com este vídeo, é realmente nos colocar na posição para que Deus venha nos usar e podemos ser canal de bênção para a vida das pessoas que forem privilegiados de ouvir essa mensagem. Você que está comigo nesta live, eu quero te parabenizar pela tua oportunidade de estar conosco. Esses nossos vídeos, ou seja, o meu canal, ele é inteiramente de prédica, ou seja, todo o assunto é voltado à evangelização. Todo o assunto é voltado à pregação da palavra. Ele não tem cunho de nenhum outro e reparo de nenhum outro. Aqui nós não falamos mal de ninguém, não somos críticos a ninguém e não envolvemos com segmentos e ideais de ninguém. Nós procuramos falar só a palavra de Deus. E para tanto eu quero entrar no assunto. Para falar sobre este assunto, eu precisaria de contextualizar a história. Mas para quem conhece os meus vídeos, eles sabem que eu estou falando a respeito de Jacó, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aqui eu dei um salto lá de Gênesis 28 para Gênesis 31, que foi justo o período que Jacó encontrou Labão, que era o irmão de Rebeca, e ele conheceu Raquel, e ele se interessou por Raquel, falou com o pai de Raquel, que era o seu tio, e ele concordou que Jacó casasse com Raquel. No entanto, ele pediu que Jacó trabalhasse 7 anos para ele entregar Raquel a Jacó. No final de 7 anos,
Ele marcou-se ali um banquete, uma festa, convidou os parentes todos, e na noite ele entregou Lia, em vez de Raquel. E quando Jacó interpelou sobre isto, questionou, ele disse não, porque o nosso costume é que a filha mais velha se case primeiro. E ele disse, se quer ficar com Raquel também, trabalha mais 7 anos para mim. E com isso foi mais 14 anos. Depois de 14 anos, ele quis sair, voltar para a casa do pai dele. Aí Labão, seu tio, seu sogro, fez mais um acerto com eles. Quanto você quer ganhar? Ele disse, olha, eu não quero ganhar. Então faz o seguinte, eles estipularam a cuidar do rebanho, diz as estradas e as malhadas e os cordeiros pretos, ficam para mim, e você fica com os outros, e assim nós separamos aqui o rebanho para que não tenha contenda. Mas naquela noite um anjo visitou Jacó pela segunda vez, segunda experiência que Jacó teve, e deu a ele uma estratégia, chamada de estratégia divina. E ele ia no ribeiro, onde que esses animais iam beber água, e ele tirou umas varas e foram tirando as cascas das varas para elas ficarem malhadas, listradas. E quando chegava na época do cio, então o anjo tinha falado para Jacó à noite que o macho, que seria o bode no caso, era malhado. Então, por conta disso, se envolvesse ali com todos aqueles rebanhos, nasceria crias malhadas e salpicadas, como foi combinado com Labão. E assim ele fez. Aqui é só resumindo o assunto. Foi feito assim, e o texto sagrado disse que Jacó ficou muito rico, cresceu muito, e ele trabalhou ali durante 20 anos, seria 14 mais 6 anos, ele cresceu muito, porque o Senhor o abençoava. Labão, quando ele foi sair, Labão disse para ele assim, olha, eu tenho visto que o Senhor, o Deus, tem te abençoado. Aqui eu quero pegar um primeiro ponto aqui, para nós começar a fazer a aplicação da palavra. Labão disse para Jacó, eu tenho percebido que Deus tem estado contigo e tem te abençoado. E aí ele coloca uma hipocrisia. Ele disse, eu vejo que eu também fui abençoado por você. Depois que você veio para cá, eu fui abençoado. Jacó falou, realmente, a quantidade de rebanho que você tinha para hoje é muito grande, o tanto que cresceu. E aí o que acontece? Aqui que eu quero pegar um ponto aqui. Às vezes a pessoa, ele até consegue ver Deus na vida da gente. Ele até consegue ver Deus na vida da gente. Mas ele tem algo ruim dentro dele, que ele não consegue, o bem da gente. Ele não quer o bem para você. Ele queria a bênção de Deus que está com você. Mas isso não quer dizer que ele te quer, que ele te ama. Então, há tanto que Labão queria cada dia judiar mais de Jacó, cada dia colocar mais peso em Jacó. O próprio Jacó diz que ele mudou o salário mais de 10 vezes. Observa que ele queria era prejudicar Jacó. Mas não tem problema, quando alguém quer prejudicar pessoas que têm promessa, pessoas que têm companhia de Deus, não vai conseguir, porque Deus dá estratégia para nós e nós vamos vencendo cada dia para a glória do Senhor. Então, quando chegou um certo ponto que Jacó já não estava mais suportando, aí Deus veio falar com Jacó, disse, volte para a tua terra do seu pai, do seu avô, de Isaac e de Abraão, a terra de seus parentes, e eu estarei contigo. E no versículo 4, Jacó mandou chamar a Lia, que ele casou com as duas, Raquel e Lia, que era na época normal isso, e começou a contar a história. Talvez ela não tinha percebido. No versículo 5, e disse a elas, notei que seu pai mudou de atitude em relação a mim. E ele conclui, o Deus de meu pai, porém, tem estado comigo. Amados irmãos, a presença
duas coisas. Primeiro, a companhia de Deus. Ela incomoda quem não tem a companhia. A companhia de Deus incomoda quem não tem a companhia. A companhia de Deus faz com que as pessoas, os amigos, mudam de atitude conosco. A companhia de Deus é algo que não podemos perder. Lá naquela passagem, que Jacó dormiu e colocou a cabeça na pedra, fez a pedra como travesseiro, lá Deus faz uma promessa: vou estar contigo onde quer que andar. Então Deus prometeu a sua companhia com Jacó aonde ele entrasse. Então, queira ou não queira as pessoas, Deus era o companheiro de Jacó. E quando Deus está na companhia, meu irmão, não adianta. As pessoas vão mudar de atitude. As pessoas vejam o seu progresso, eles até te elogiam hipocritamente, mas no fundo o que eles têm de você é uma inveja doentia. Esta é a verdade, é uma inveja. Porque o próprio Jacó está dizendo, vocês que são as filhas de Labão, dizendo que o pai tem mudado de atitude em relação a mim. Ele mudou, e os outros textos aqui, diz que ele mudou até o semblante. A forma que ele olhava para Jacó já não era mais a mesma. Porque a presença de Deus, com os resultados da presença de Deus, que é a prosperidade, é aonde colocar as mãos, Deus abençoa, a palavra é abençoada, as ministrações fluem, porque de fato a pessoa tem Deus na vida. Isto incomoda os outros, isto muda o semblante do próximo, isto muda a atitude das pessoas. Mas agora eu vou entrar num assunto mais complicado. Aqui eu estou falando de tio de Jacó, o irmão da mãe de Jacó. Eu estou falando aqui do avô dos filhos do Jacó. Eu estou falando aqui do pai da esposa de Jacó. Estou falando aqui do sogro de Jacó. Ele mudou a atitude por conta da companhia e das bênçãos de Deus para com Jacó. Você pode estar dizendo, mas eles são, então era uma família? Sim, parentes, família. Mas isso acontece no meio da família? E agora? Acontece. Acontece. Infelizmente, sempre aconteceu. Isso é antigo, isso não é de hoje. Isso é de muito tempo. Isso foi desde a primeira família do mundo. Esta inveja sempre aconteceu no meio da família, do parente. Portanto, irmãos, a companhia de Deus é necessária em nossas vidas. Porque a companhia de Deus, quem tem a companhia de Deus tem consolo. Quem tem a companhia de Deus tem a graça. Quem tem a companhia de Deus tem a proteção. Quem tem a companhia de Deus tem a ajuda. Quem tem a companhia de Deus tem a graça. Deus, às vezes, ele te livra do problema, da luta, da prova. Deus te livra antes da prova. Outrora ele te livra você na prova. Ele entra com você na prova. Tem casos que ele te livra da cova, mas tem casos que ele te entra junto com a cova e o leão não morde. Tem caso que ele te livra da fornalha de fogo. Outro caso, ele entra com você na fornalha de fogo e você não se queima. A companhia de Deus é o diferencial nas nossas vidas.
O divisor de água aqui de Jacó era a companhia de Deus. E a companhia de Deus, ela vinha de uma promessa. Deixa eu te falar, fica tranquilo, fica firme. A companhia de Deus na sua vida é o que vai fazer a diferença. Conserva esta companhia. A companhia de Deus na sua vida é que vai fazer a diferença. Gideão tinha a companhia de Deus. Deus deu ele a estratégia da vitória. Jacó tinha a companhia de Deus. Deus deu ele estratégia da vitória. Então, vou falar com você mais uma vez. Tenha a companhia de Deus. Fale com ele todo dia. Fale com ele pelo menos 3 vezes por dia. Tenha a companhia de Deus. Ele é o mais interessado em te pegar pela mão direita e passar você por cima da muralha. Ele é o mais interessado em saltar a muralha com você. Se ele não saltar a muralha, ele derruba a muralha. Mas a vitória é sua em nome de Jesus. Com a companhia de Deus você vai chegar. Com a companhia de Deus você vai atravessar do outro lado. Olha aqui a palavra. Notei que seu pai mudou de atitude em relação a mim. O Deus de meu pai, porém, tem estado comigo. Não importa quem largou de você, não importa quem te abandonou, não importa quem mudou de atitude com você, ainda que seja da tua casa, da tua família, não se preocupa. O que você tem que se preocupar é com Deus que está contigo. Ele falou assim: Deus tem estado comigo, mas a atitude do meu sogro mudou. A atitude do avô dos meus filhos mudou. A atitude do pai de Lia e de Raquel mudou. Mas Deus tem estado comigo. A companhia de Deus faz a diferença. A companhia de Deus é que traz a vitória. A companhia de Deus diminui a sua amizade. A companhia de Deus diminui o seu grupo. Porque o grupo sincero, ele permanece. Mas o grupo falso, Deus não permite que ele fique. Contudo, o Deus do meu pai tem estado comigo. Verso 6. Vocês sabem como tenho trabalhado arduamente a serviço do seu pai. Contudo, ele me enganou e mudou o meu salário 10 vezes. Mas, glória a Deus. Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Não adianta mexer com alguém que está na presença, que tem promessa, que tem a companhia de Deus. Não adianta, não adianta, não tem. Ele não permite que você seja prejudicado pelo ímpio. Ele não permite que você seja prejudicado pelo ímpio. Ele está bem claro. Seu pai mudou a atitude comigo. Tentou me prejudicar mudando meu salário 10 vezes. Tentou me prejudicar. Mas Deus esteve comigo à noite. Me deu estratégia. O rebanho cresceu. Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Recebe esta palavra no teu coração. Se você tem promessa, se você tem a companhia de Deus Todo-Poderoso, não importa outra situação, não importa outra pessoa, não importa pessoas que queiram armar contra a tua vida,
vai sofrer as consequências, porque Deus não vai permitir. Deus não vai permitir, porque você é escolhido, porque você é escolhida, porque você tem promessa de Deus para a tua vida. Você tem promessa, você tem a companhia, você estando com Cristo, você vai chegar lá em nome de Jesus. Não tenha medo da situação, não tenha medo de quem se levantou contra você, não tenha medo de quem tentou puxar o seu tapete, quem tentou colocar você para fora, para trás. Não se preocupa, se preocupa se o Deus Todo-Poderoso está ao teu lado, porque Ele estando ao teu lado, você vai passar do outro lado para a glória do nome do Senhor. Fica com esta palavra. Obrigado pela tua presença. Oramos a Deus. Querido Pai, bondoso Santo, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero te louvar, meu Deus, pela vida, pela existência, pela salvação. Senhor, eu quero te louvar, meu Deus, porque o Senhor é o Deus de companheiro fiel. Meu Pai celestial, a tua promessa, Senhor, ela não cai por terra. A tua promessa é verdadeira. Eu creio, meu Pai, na tua companhia. A tua companhia, meu Deus, possa, Senhor da glória, impedir que outros andem conosco. Mas o que é importante é que a tua companhia é que nos faz triunfar. Pai bondoso santo, continua com o teu povo, alcança cada um, Senhor, que tem, Senhor, acompanhado esta palavra, acompanhado estes lives, Senhor. Meu Deus, esteja com eles, protegendo, amparando, multiplicando as bênçãos na vida de cada um. Pai bondoso santo, aceita esta oração que eu registro no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado.